Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simplifísica. Olá! Será que é possível prever os resultados das partidas de futebol? Na palestra A Física por trás das estatísticas de futebol, o professor Roberto da Silva responde a esta e outras perguntas. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria FNAC palestras que visam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos destes encontros você vê aqui no programa Simplifísica. No futebol, nem sempre o melhor time ganha, né? Isso é um fato, então, que ele tem um grau de aleatoriedade intrínseco. O futebol é algo que as pessoas não conseguem prever exatamente. Tanto é isso, que se você for olhar lá nos Estados Unidos ou na Europa também, os tipsters, que são esses caras que fazem apostas, etc., né? Eles acertam em 42%, mas um cara checou, o cara fez um trabalho e mostrou que, se você apostar no time da casa, você acerta 47% das vezes de chance na maioria dos... Então, ou seja, os tipsters, o que adianta um tipster que dá menos que a aposta do time da casa, né? Então, isso é muito... ou seja, não serve para nada, né? Existem modelos computacionais para fazer, por exemplo, como aquele filme do Brad Pitt, né? Mas com respeito ao beisebol, que o cara fez um estudo e tal. Não era um estudo computacional exatamente, mas existem estudos computacionais, inclusive publicados pela Nature, né? O futebol, ele é intrinsecamente aleatório, ele tem um grau de aleatoriedade que é intrínseco a ele, né? Então, o que acontece? A gente tem que procurar na física algo que seja similar, ou seja, o que é a coisa, fenômenos aleatórios. Por onde que a gente começa estudando em física? A gente começa estudando movimento browniano. Movimento browniano é um movimento, simplificadamente, como sendo um caminho aleatório. Um caminho aleatório eu descrevo como sendo um processo markoviano. O que é um processo markoviano? É um processo que só depende do passo anterior para acontecer. Só depende do passo anterior para acontecer, né? E aí a gente diz assim, o movimento browniano está associado ao quê? À difusão. A difusão tem uma solução. A solução da difusão é essa daqui, né? Que do ponto de vista gráfico, né? O que acontece? Eu começo com uma concentração de soluto aqui e vou me difundindo ao longo do fluido, né? E o que acontece é que a distribuição, que começa bem estreitinha aqui, ó, tem pouca variância, conforme o tempo passa, ela vai ficando cada vez mais larga. Ou seja, a concentração de soluto vai caminhando e, ao mesmo tempo, ela vai ficando mais larga, né? Por quê? Porque o valor médio, ou seja, a média da posição da partícula vai com C vezes T, enquanto que a largura da distribuição vai com T a meio. Muito bem. Esse é um fenômeno que parece ser bem descrito na física. É verdade. Por quê? Porque na física a gente descreve que a variância, um processo, a variância, a largura daquela distribuição do soluto, que é isso aqui, né? A dispersão das partículas, ela é sempre proporcional a T elevado a beta. Agora, se beta for igual a meio, a gente chama de regime difusivo. Se beta for menor que meio, a gente diz que o regime é subdifusivo. Se beta for maior que meio, a gente diz que o regime é superdifusivo, né? Então, nós temos 3 tipos de coisas. O que será que é o futebol? A difusão, né, como a gente descreveu aqui, é uma difusão simples, né? Não é uma difusão anômala. Ela tem beta exatamente igual a meio, né? Ela não é nem super nem subdifusiva. E o futebol? O que será que é o futebol? Será que o futebol é superdifusivo, difusivo ou subdifusivo, né? Mas o que está, então, relacionado à difusão no futebol? Bom, a gente pode imaginar que os pontos, a pontuação, o processo de pontuação no futebol seja um caminho aleatório, mas um caminho aleatório especial. Um caminho aleatório especial. Por que é um caminho aleatório especial? Porque
a única coisa que eu posso fazer é ficar com o mesmo número de pontos que eu tenho, ou ganhar 3 pontos, ou ganhar 1 ponto no caso do empate, certo? Ou eu perco, ou eu ganho, ou eu empato, tá certo? Não existe outra possibilidade. Então, é um caminho aleatório um pouquinho modificado. Mas veja que a gente também conseguiria descrever com uma equaçãozinha tipo processo marcoviano. Então, eu tenho probabilidade de empatar, de ganhar e de perder, né? Descrito, então, através de um processo que é marcoviano. Só depende do que eu tinha anterior, né? Aí a gente começa a se perguntar assim, será que futebol é uma coisa que só depende do estado anterior? Né? Só depende da situação imediatamente anterior, da rodada imediatamente anterior? Né? A gente começa a se perguntar e começa a achar que talvez não seja verdade isso. Né? Então, a gente vai tentar desconfiar, a gente vai tentar descobrir, né? Nós desconfiamos, vamos tentar descobrir por que isso está acontecendo. Né? Bom, cortando isso, o que a gente fez? A gente analisou dados experimentais. Aí a gente analisou dados experimentais do Brasil, da Espanha, da Itália, da Inglaterra, do campeonato francês, né? Então, a gente analisou isso e o que a gente fez? Olha, vamos fazer o seguinte, pega lá e olha como é que é a pontuação média de um time, que é esse numerinho aqui, a pontuação média de um time no campeonato espanhol, por exemplo, na temporada 2007-2008. E também você olha quanto que foi a variância do campeonato espanhol. Claro, você tem um time que tem uma quantidade de pontos naquela rodada, mas você tem um outro time que tem muito menos pontos. Então você computa a dispersão dos times, né? Digamos assim, o raio, né? A diferença entre o time com o menor número de pontos, em média, com um time com o maior número de pontos. Né? Então, você está calculando aquela coisa que é a variância, que a gente chama de dispersão. Tá bom? Né? Então, se você olhar isso, o que acontece com aquele modelinho que a gente acabou de criar aqui, que era tão bonitinho? Né? Eu montei um modelo marcoviano para o futebol, né? Porque eu só tenho probabilidade de derrota, de empate ou de vitória. Tá certo? Só tem essas 3 coisas. Eu monto esse modelinho e o que acontece? Eu olho os dados experimentais. Por exemplo, o campeonato espanhol, eu olho a posição média do time, né? E eu olho a dispersão do time, aquela variância lá da pontuação na rodada, por exemplo, na rodada 1, na rodada 2, na rodada 3, na rodada 10, etc, etc e tal. E aí, olhando isso aqui, o que eu verifico, né, para os campeonatos reais é que eles não são uma difusão simples. Eles são ou seja, o que está acontecendo nos campeonatos reais é que eles são superdifusivos. Eles não são subdifusivos, eles são superdifusivos, os campeonatos. Né? Se você olhar para o nosso modelinho, o que acontece? Um problema. O nosso modelinho, aquele ali, dá exatamente beta igual a meio. Né? Se você resolver, ele dá exatamente beta igual a meio. Ou seja, a largura da variância da pontuação, né, ela cresce de uma maneira anômala. Esse beta aqui, ó, é maior que meio. A difusão é anômala no futebol, né, real, né, no futebol real. Se vocês olharem para esses dados, vocês vão ver que o beta é realmente maior que meio. Por exemplo, ele é 0,64 na temporada no Brasil, por exemplo, no Brasil na temporada de 2007. Na Espanha, 0,68. Na França, 0,61. Na Inglaterra, 0,82. Aqui bastante super, né, difusivo. Né? Você veja, todos esses números são maiores que meio. Esses números que eu coloquei em vermelho aqui, né, todos eles são maiores que meio. Então, como vocês podem ver, pessoal, esses caras aí, o futebol real é super difusivo. Então, aquele modelinho não está funcionando, ele não captura essa anomalia, ele não dá um beta maior que meio, ele não é difusão normal. O que está acontecendo, então? Quer dizer, então, que o futebol não deve depender só do que aconteceu na última rodada. Os jogadores se machucam, você tem influência do técnico, uma perda de um técnico, você tem contratação de novos jogadores, existe uma influência, né? Existem mudanças de regras, existe tapetão, existe uma série de coisas. Claro, a gente poderia somar todas essas coisas aí, né? E juntar e ver como é que isso influencia. Futebol não é uma coisa
marcoviana, a princípio. Então, a gente pode tentar um modelo não marcoviano para reger o futebol? A pergunta é, será que nós conseguimos inventar uma coisa simples, né? Simplesmente um algoritmo, né? uma coisa tão simples assim que possa reger, que possa descrever essa anomalia e mais, descrever as propriedades estatísticas das pontuações dos times? Então, é isso que nós vamos tentar agora. Então, o que a gente imaginou para montar um modelo não marcoviano de futebol, né? A gente pensou numa coisa, o que acontece, né? Na verdade, como é que surgiu essa ideia? Essa ideia foi muito engraçada. Como é que surgiu? O meu filho, ele não gosta de futebol no videogame, não gosta de jogar futebol, né? Mas eu comecei a olhar o que tinha no futebol, né? Então tem lá as habilidades dos jogadores que você pode contratar, etc. e tal, né? Então o que acontece? Um time ele tem uma habilidade, ele tem digamos assim, ele tem uma quantidade de jogadores, um valor monetário que aqueles jogadores significam, ele tem um potencial, né? Ele tem um potencial. Cada time, então, no meu campeonato, pode começar com um potencial que eu chamo de FI aqui, né? Então, se eu tenho N times, eu tenho esse FI aqui, né? Cada time tem o seu, né? A probabilidade de que um time vença o outro, qual é? É o potencial dele sobre a soma dos potenciais. Claro, multiplicado pelo fato de que eu não empatei. Ou eu empato, ou eu ganho ou perco. Tá? Então, se eu não empatei, eu vou falar assim, qual a probabilidade de vencer o outro time? É o potencial dele dividido pela soma dos potenciais dos dois. E é aí que começa a história interessante, né? Você diz assim, o potencial do time continua sempre o mesmo ao longo do campeonato? É assim que funciona? Um time sempre continua, ele não perde jogador, ele não tem contusões, não tem uma série de outras coisas? Tem. Então, esse modelo de futebol tem que ter alterações, ele tem que ter mudanças ao longo do campeonato. Ele tem que ter mudanças ao longo do campeonato. Então, como é que eu simulo essa evolução dos times ao longo do campeonato? Como é que eu faço isso? Qual é o ingrediente que eu tenho que botar para que os times mudem, que as habilidades deles mudem ao longo do tempo, né? O que a gente imagina é o seguinte, colocar o seguinte ingrediente. A probabilidade, ou seja, no momento em que eu ganho, né, eu vou, de alguma forma, incrementar o meu potencial em uma unidade. O time que perdeu vai decrementar de uma unidade. Aqui você pode dizer assim, no caso contrário, se o time J ganhou, quem vai decrementar é o time I. E quem vai incrementar é o time J. Se um time empatar, ele não altera nada, o potencial fica constante. Tá? O potencial fica constante. Então, os potenciais evoluem ao longo do tempo e essa evolução depende dos resultados dos jogos. O que aconteceu? Esse gráfico mostra o quê? O que acontece? Isso aqui são os valores mínimos do Campeonato Brasileiro e os valores máximos do Campeonato Brasileiro. O preto são os valores mínimos, o quadradinho é o valor mínimo, e a bolinha é o valor máximo. Veja como eles se equiparam com os resultados reais. Esses são os resultados de simulação e esses são os resultados, os azuis são os mínimos do Brasileirão, e o mínimo e máximo do Brasileirão, e os pretos são mínimo e máximo da simulação. Vejam como eles se equiparam aqui, ó. Vejam como tem a equiparação. Parece muito, ou seja, o máximo e o mínimo, ou seja, a distribuição segue exatamente o que eu esperava ver. Está muito próximo, né? Se eu for olhar aqui, eles estão oscilando em torno desse valor médio. Então, parece que tem alguma coisa a ver. Mas eu poderia querer ver alguma coisa mais forte, mais robusta. Só o máximo e o mínimo pode não significar nada. Tá bom. Então, essa curva aqui, nos dá o seguinte. O que ela nos dá? Aqui vai dar a fração de times, cada ponto desse aqui, ó, se eu olhar esse valor aqui, ó, por exemplo, 0,2, aqui, significa que existem 20% dos times com score abaixo de 45, por exemplo, mais ou menos, né? Se eu olhar aqui, por exemplo, ó, eu vou dizer que existem 60% dos times com score entre mais ou menos com 55 pontos. Né? Então, essa aqui é uma distribuição acumulada da pontuação dos campeonatos. Né? Então, veja, as bolinhas
são os dados extraídos de 5 edições do Campeonato Brasileiro. As bolinhas são os resultados extraídos de 5 edições do Campeonato Brasileiro, de 2006 até 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. E 2011 não foi contado, isso. 2011 não foi contado, e vocês podem ver aqui, né, o rosa é o nosso modelo. Olha a perfeição da curva. Vocês estão vendo isso aqui? Né? Então, veja só, eu joguei R-draw igual a 0,26, a probabilidade de empate, né, 0,26, que foi extraído do Brasileirão. Esse foi o único input que eu coloquei aqui. Tá? Né, a única coisa que eu coloquei para fazer a simulação. Peguei, né, dos dados reais e joguei no algoritmo. Né? Joguei no algoritmo. Né? Então, vejam vocês como os dados reais, que são as bolinhas, batem exatamente com o nosso modelo não markoviano. Funcionou muito bem para o Brasileirão. A gente inventou, né? A gente inventou o quê? Um processo que não é markoviano, tem memória, né? Ele tem memória agora, depende dos resultados que eu tinha antes, eu vou mudando os potenciais dos times, a probabilidade de ganhar e perder muda ao longo do tempo. Né? Então, quer dizer, parece que ele está regendo, então ele tá descrevendo muito bem o que é o Campeonato Brasileiro. Aí a gente foi fazer para os outros campeonatos. Né? O que aconteceu aqui? Ó? Se vocês olharem bem, olha aqui o Brasileirão, o preto. Esses aqui são os resultados. As bolinhas vermelhas são os resultados experimentais do Brasileirão. Tá vendo? Ó. Então, o que acontece? Perdão, o Brasileirão preto, as bolinhas vermelhas são os resultados do nosso modelo para o Brasileirão, casam muito bem, mas o modelo não casa nada bem com o campeonato, quer dizer, não é nada bem, perde umas barrigas aqui, né? Ele não casa nada bem com o Cautio e La Liga, que são os campeonatos italiano e espanhol. Não tem um bom matching, né? Um bom ajuste entre os dois modelos. O que está acontecendo, então? Será que a gente tem uma explicação para essas curvas não baterem, no caso do campeonato italiano e do campeonato espanhol? Será que tem algum motivo dessa discrepância? Né? Essa discrepância está explicada? Bom, parece que sim. Por exemplo, se você olhar o Campeonato Brasileiro, você já teve quantos times? Né? Você teve mais de 6 times foram campeões desde 2013, que foi quando começou pontos corridos. Né? Você teve Cruzeiro, Santos, Corinthians, São Paulo de novo, São Paulo aqui de novo, Flamengo, Fluminense, Corinthians e Fluminense. O mesmo ocorre, por exemplo, se você olhar no caso da Espanha. A Espanha praticamente são 2 campeões. E não tem mais nada além disso. Você tem 2 times, que é o Real Madrid e o Barcelona, né? E só. Né? Ou seja, você tem pouca, digamos assim, variação com respeito a quem vai ser campeão. Né? Então, talvez essas diferenças que existem, né, nessas curvas aqui da distribuição acumulada, que representam qual é a fração de times que tem score menor que essa pontuação aqui, essas curvas aqui, que mostram discrepância para o campeonato italiano e para o campeonato espanhol, né? Talvez a explicação seja essa, a explicação seja que no Brasil tenha muitos campeões. Então a gente falou assim, bom, então vamos pensar o seguinte, já que no Brasil tem muitos campeões e na Liga Espanhola, por exemplo, só tem 2, né, em edições dos últimos anos, aí, se você pegar, só deu Real Madrid e Barcelona, né, o que você espera ver? Por exemplo, eu fiz um teste simples. Aqui você pega um software aí, chama teste de normalidade, é para ver se a curva, né, ela é uma distribuição normal ou não. Né? Distribuição normal é algo que a gente espera em estatísticas, por exemplo. Né? E, então, a gente olhou para o italiano, para o espanhol e para o brasileiro. E o brasileiro ele não passou, ele foi o único que passou no teste de normalidade. Por exemplo, o espanhol e o italiano não passaram nos testes de normalidade. Né? De todas as edições, se você juntar todas as edições, o único que passa é o brasileiro. O único que passa é o brasileiro, o Brasileirão. Né? Então, isso nos remeteu ao fato de que esse ajuste ali pode estar ruim por causa disso. Né? Mas isso não desestimulou a gente tentar um novo modelo. Nós sabemos que o campeonato é uma difusão. Né? Mas a gente sabe que o caso real é uma difusão anômala. Então, a questão é, será que
a gente consegue, então, inventar um modelo, né, um modelo capaz de recuperar, né, de mostrar que de tirar essas discrepâncias, ou seja, que valha também para o campeonato italiano e para o campeonato espanhol? Né? A pergunta é essa, será que a gente consegue criar um modelo dessa forma? Né? Então, qual é a ideia nisso? Bom, vamos parar um pouco aqui para pensar. O espanhol e o italiano não estão sendo capturados. Por que eles não estão sendo capturados? Porque, por exemplo, esse negócio de usar um potencial constante, parece uma coisa muito simples para futebol, né? Funcionou para o brasileiro justamente talvez porque ele tem esses traços de normalidade, né? O Brasileirão tem esses traços, muita gente é campeã, né? Muitos times foram campeões desde 2003. Ele tem esses traços de normalidade. Então, o que a gente tem que mexer nesse modelo? Em física, a gente trabalha muito com modelo. A gente fica tentando modelos cada vez melhores que, digamos assim, os modelos mais simples que consigam reproduzir aqueles dados da melhor forma possível, né? Então, o nosso próximo objetivo é o seguinte: bom, nós não estamos conseguindo reproduzir esses dois campeonatos, então eu vou ter que mudar. Onde é que eu vou mudar? Os times não podem começar com a mesma habilidade, com o mesmo potencial no começo do campeonato. Eles têm que ter alguma coisa que alimente esse algoritmo, né, para poder evoluir e gerar as pontuações do campeonato. A gente fez essas mudanças todas. A probabilidade de empate depende do potencial dos times que estão jogando. Segundo, a mudança na habilidade do time, ou no potencial, as duas coisas são sinônimas aqui, elas mudam como? Elas mudam dependendo do potencial que o time tem. Eu fiz essas alterações nesse jogo, né? E mais, com o que eu vou alimentar o potencial dos times? Antes era todo mundo igual, fiz 0 igual a 30, por exemplo. Eu começava com 30. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mudar, vou fazer a seguinte coisa. Pega um campeonato anterior que já aconteceu e alimenta os times. Os potenciais deles são simplesmente o número médio de gols dos times que eles marcaram, né? Por exemplo, o primeiro eu pego o número médio de gols, o segundo eu pego o segundo número médio de gols, o terceiro, etc, etc. E eu fiz essas modificações. Pessoal, olha só os resultados agora. O Brasileirão continuou bom, fazendo isso, e olha agora os resultados do espanhol, né? Muito bons também, né? Ou seja, ele já recuperou. Esse aqui são os dados reais, né? E esse aqui, ó, é o nosso modelo. Olha o modelinho aí. Modelinho, o que é? É uma difusão, só que as probabilidades mudam ao longo do tempo. Aí a probabilidade de empate depende do par de times. Eu coloquei tudo isso dentro desse algoritmo. Roda super rápido, é rápido de obter os resultados, né? Então, eu peguei isso aqui, então, é a comparação dos resultados de 5 simulações com 5 edições de campeonatos reais. Eu não fiz mais simulações para comparar, não. Eu peguei 5 com 5. Né? Eu comparei 5 campeonatos reais com 5 edições do meu campeonato gerado. E os resultados foram esses aqui. Ou seja, tanto para o brasileiro quanto para o espanhol, os resultados batem, né? Nós podemos prever pontuações? Podemos. Agora, uma pergunta que vocês podem fazer para fechar esse seminário, né? Ou essa palestra, né? Uma pergunta que a gente pode se fazer aqui, né? Digamos assim, esses modelos que eu fiz, esse modelo que você fez, digamos assim, é necessário colocar todas essas coisas, né? Sim, a gente percebe que sim, porque sem a dependência não marcoviana, a gente não tem a anomalia. E segundo, será que isso é uma coisa só do futebol? Essa é a pergunta mais importante, que eu tinha me esquecido, agora voltei a me lembrar. Será que isso acontece só em futebol? Será que é uma modalidade que acontece só em futebol? Na verdade, não é. Não é. Tanto é que eu achei um artigo, né, eu estou acabando de publicar esse trabalho, né, e eu achei um artigo sobre cricket. Vocês acreditam nisso? Ele não fez modelo, mas ele analisou os dados do cricket. E vocês viram aqui que o meu expoente, o expoente de anomalia, né, se você tirar uma média desses expoentes aqui, ó, né, você vai ver que ele dá mais ou menos 0,6 alguma coisa. 0,625 alguma coisa. Sabe quanto que dá o valor dele? 0,63. O expoente do cricket, né,
é igual ao do futebol. A anomalia que existe no cricket é muito parecida com a do futebol. Então, a pergunta é, então, concluindo, né, só para terminar, futebol é o quê? Futebol é um processo de difusão anômalo. A gente checou aqui. E com esse modelo, a gente consegue fazer predição de pontuações. Quem vai ser campeão ou não? Não dá. Times sumiram no campeonato anterior. Eu alimento os times com a pontuação, mas não necessariamente com aquele time. Então, ou seja, eu posso acompanhar, eu posso fazer uma série de acompanhamentos, eu posso rastrear a partícula, mas elas podem ter trocas ao longo do tempo. O que eu reproduzo é a pontuação e as propriedades estatísticas da pontuação, mas não quem vai ser o campeão ou quem vai ser o último rebaixado. Mas com quantos pontos eles vão terminar, isso a gente consegue, em média, né, baseado em campeonatos anteriores, porque ele carrega esse traço. Você assistiu à palestra A Física por Trás das Estatísticas de Futebol, do professor Roberto da Silva. Obrigado pela sua companhia e até a próxima!